Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Eu sou o professor Diego Adriano, aqui do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, UAB Campus Timon, com a disciplina de Bioestatística. E na aula de hoje, da unidade 4, nós vamos estudar sobre distribuição normal. Então, a distribuição normal, pessoal, falando um pouco aqui da história, no século XVIII, astrônomos e outros cientistas observaram que medidas repetidas de mensurações, como por exemplo a distância à Lua, variam conforme a figura ao lado, quando são coletadas em grande número. Esta forma era associada a um erro de mensuração, daí o nome de distribuição normal de erros, e depois se tornou apenas distribuição normal. Ela também pode ser conhecida como distribuição gaussiana, porque foi desenvolvida pelo matemático Gauss. Então a gente pode ver aqui o formato de uma distribuição normal. Aqui, pessoal, são vários exemplos que a gente pode observar fazendo várias medidas, certo, em grandes quantidades. Como, por exemplo, se vamos calcular a altura de universitários, aqui vai ter mais ou menos a forma, ó, aquela forma que tinha lá no slide anterior, que é da distribuição normal. O peso da população adulta, também aqui ó, temos mais ou menos a forma de uma distribuição normal. O comprimento de uma régua, também temos aqui uma forma parecida. Pessoas no restaurante, aqui também seria outro exemplo. Isso, pessoal, ocorre com muita naturalidade em várias mensurações, certo? Que são feitas, vai ter mais ou menos esse formato, onde aqui no meio vai se concentrar a maior quantidade, onde vai estar em torno da média, e eu vou ter valores maiores, que vai ter uma quantidade menor, e valores menores também aqui na quantidade menor. Certo, pessoal? Então, qual é a importância da distribuição normal? Ela retrata com boa aproximação as distribuições de frequências de muitos fenômenos naturais e físicos. Serve como aproximação das probabilidades binomiais, quando o n, que é o número de elementos, é muito grande. Representa a distribuição das médias e proporções em grandes amostras, o que tem relevante importância, né, de implicação na amostragem, que a gente vai ver que isso aqui é muito importante, viu, pessoal? Essa proporção em grandes amostras que vai ter uma relevante implicação na amostragem que foi retirada da população. Então, aqui é um exemplo de como a gente vai encontrar a curva normal típica da distribuição normal. Ela vai ter a forma de uma boca de sino, certo, pessoal? Onde aqui vai ser dividida ao meio, e eu vou encontrar aqui a média, onde valores abaixo da média vão representar 50%, valores acima da média também vão representar 50%. E a probabilidade vai ser a área sobre essa curva, sobre essa boca de sino, onde se você somar os valores acima da média com os valores abaixo da média, vamos ter 100%, que é 1. Certo, pessoal? E aí, aqui seria a média, por esse símbolozinho aqui, e teríamos também o desvio padrão. Então, olha só, como foi falado anteriormente, a probabilidade de uma variável aleatória tomar um valor entre dois pontos é igual à área, certo? Sobre a curva normal entre aqueles pontos. Então, se eu quero calcular a partir da média a probabilidade entre dois pontos, seria exatamente a área dessa região entre esses dois pontos nessa boca de sino, certo? Aqui seria a nossa probabilidade nesse intervalo de A até B. Professor, e como é que a gente calcula essa probabilidade? Para calcular essa probabilidade, pessoal, no caso essa área, nós vamos utilizar aqui essa formulazinha que é do valor de Z, chamado de Z-score. Como é que a gente calcula ela? Vamos pegar o ponto que você quer menos a média dividido pelo desvio padrão. Então, o x menos o mi, que aqui é esse símbolozinho, é a distância do ponto até a média. E aqui esse outro símbolozinho é do desvio padrão. Então, pessoal, em relação a qual área que a gente vai encontrar, nós vamos chamar uma chamada normal padronizada, onde nós vamos, entre aspas, transformar uma boca de sino que não é padronizada em uma padronizada, onde eu vou pegar aqui da média
certo? Que a gente vai considerar aqui como padrão do zero até esse valorzinho encontrado do z. E essa áreazinha aqui vai ser, certo, representado por esse valor que nós vamos encontrar. Como é que nós vamos encontrar esse valor? Existe uma tabela, pessoal, que a gente vai utilizar para representar as probabilidades. E aqui é a tabela da distribuição normal. Como é que vai funcionar essa tabela? Essa tabela, pessoal, vai nos dar a probabilidade que nós temos dessa região, ó, do zero até o valorzinho do z encontrado. Então, por exemplo, se nós encontrarmos um valor de 1,25 no valor de z, qual é a probabilidade que aquilo vai nos representar? Então, olha só, nós vamos olhar o 1, certo? Na vertical e o 0,25 na horizontal. Então, vamos ver aqui na tabela. Ó. Olha só, eu vou lá no 1, certo? Aí eu vou lá no 1,2, cheguei aqui. Como é 1,25, eu vou contar. Ó. 0, 001, 002, 003, 004, 005. Então, ligando aqui os pontos, ó, eu vou encontrar exatamente um valor de 0,3944. Então, o z igual a 1,25, olhando aqui na tabela, vai ser 0,3944, que representa, como a gente já viu na aula passada, 39,44%. Então, aqui são alguns exemplos do valor de z. Quando z vale 1, se for olhar lá na tabela, vale 0,3413. Se for o z igual a 1,50, olhando na tabela, vale 0,4332. E assim sucessivamente. Lembrando que vai ser sempre essa área entre o zero e o valor de z. Então, aqui tem mais um exemplo. Em relação à interpretação, certo, pessoal, dessa área. Então, por exemplo, ó, se nós tivermos do zero Então, pessoal, aqui nós temos um exemplo. Vamos lá. Após 28 dias de curetagem, o cimento de uma determinada marca tem uma resistência compressiva média de 4.000 PSI. Suponha que a resistência tem uma distribuição normal com desvio padrão de 120 PSI. Qual é a probabilidade de se comprar um pacote de cimento com resistência compressiva de 28 dias menor do que 3.850 PSI? Então, ele está aqui querendo a probabilidade de comprar um com valor menor do que 3.850 PSI. Então, vamos lá. Primeiramente, nós vamos separar os valores que nós vamos utilizar, que é o valor da média, certo? Que é 4.000 PSI, e o valor do desvio padrão, que é 120 PSI. E o nosso x, que é o nosso ponto, é 3.850 PSI. Lembrando que ele quer o valor menor do que 3.850. Então, vamos colocar aqui como é que vai ficar no nosso gráfico. Olhando para o gráfico, nós temos aqui ó, a nossa média, certo? Que é 4.000 PSI, como 3.850 é o valor menor, então vai estar aqui à esquerda da média, 3.850, e ele quer um valor menor do que 3.850. Então, ele vai querer essa área aqui, que vai ser a nossa probabilidade. Então, vamos calcular agora o valor de Z. Olha só, calculando o valor de Z, nós vamos utilizar aquela fórmula. X menos a média dividido pelo desvio padrão. Então, quem é meu X, que é o ponto? 3.850. Qual é a nossa média? 4.000. O nosso desvio padrão? 120. Fazendo os cálculos aqui, nós encontramos menos 1,25. Por que menos, professor? Porque nós estamos abaixo da média. Com esse valor, nós vamos lá na tabelinha e encontrar a probabilidade. Olha só, como a gente acabou de ver aqui, o 1,25 ele representa 0,3944. Mas lembrando que na tabela ele vai nos dar essa região,
certo? Ele vai dar essa região, nós temos que interpretar corretamente. Então, voltando aqui para o nosso problema, o nosso valorzinho de Z, que vai representar o 0,3944, ele tem uma simetria. Como pode ser tanto acima da média, nesse caso vai ser abaixo da média. Então, essa áreazinha aqui, ó, essa áreazinha aqui é que vai representar o nosso Z, certo? E ele vale 0,3944. Professor, mas eu não sei qual é a resposta correta. Olha só, como a gente falou anteriormente, a nossa boca de sino é simétrica e toda essa região aqui abaixo da média vale 50%, 0,5. Como eu já tenho um valor de 0,3944, então eu vou fazer uma subtração, certo? De 0,50 menos essa região, que vai ser exatamente o que eu quero, que é a região aqui menor do que 3.850. Assim, a nossa resposta seria 0,50 menos 0,3944, que daria 0,1056, transformando em porcentagem, dá 10,56%. Por que eu fiz isso? Porque ele está pedindo um valor menor do que 3.850. Certinho, pessoal? Bom, pessoal, vamos fazer aqui um outro exemplo. Sabe-se que a pressão intraocular de pessoas sadias é considerada normal se estiver no intervalo entre 10 e 21,5 mililitros de mercúrio, certo? Suponha que a pressão intraocular segue uma distribuição normal, com média igual a 15 e desvio padrão igual a 5. Calcule a probabilidade de uma pessoa ter pressão intraocular dentro do nível considerado normal, ou seja, entre 10 e 21,5. Observe que no nosso gráfico aqui de boca de sino, certo? Na distribuição normal, o 10 estaria abaixo da média, que é 15, e o 21,5 acima da média, que é 15. Então, vamos calcular, certo? Dois valores de Z. O valor de Z para o x igual a 10 e o valor de Z para o x igual a 21,5. Então, um Z1, que é para o x igual a 10, usando aquela nossa fórmula, é x menos a média dividido pelo desvio padrão. Uma fórmula bem tranquila, pessoal. Então, 10 menos 15 dividido por 5 vai dar menos 1. Indo lá na tabela, olhando lá na tabela, nós teríamos que o 1, certo? Ele vai valer 0,3413. O que é que significa esse menos? Significa que ele está abaixo da média. Então, seria exatamente essa área aqui em azul, certo? Já o Z2 seria para o 21,5, certo? Que seria acima da média. E aí, 21,5 menos 15 dividido por 5 vai dar 1,30. Já percebemos que dá positivo porque está acima da média. Logo, seria essa área aqui em vermelho. E olhando lá na tabela, o 1,30 vai dar 0,4032. Agora nós vamos para a pergunta. Ele pede o quê? Que a pessoa esteja dentro do nível normal. Ou seja, nesse caso nós vamos o quê? Somar essas duas probabilidades. Tanto acima da média até 21,5, quanto abaixo da média do 15 até o 10. Porque vai ser exatamente entre os dois valores que ele pediu. Assim, a nossa resposta vai ser 0,3413 mais 0,4032, que dá igual a 0,7445, que transformando isso em porcentagem, vai dar um valor de 74,45%. Certinho, pessoal? Então, pessoal, agradeço aqui a atenção de vocês e até a próxima.